Alô, olhe, eu tenho sempre uma dificuldade muito grande, por uma questão ética, de me referir ao noticiário publicado na imprensa. Muita gente até reclama aqui de mim por isso. Eu sou jornalista há 52 anos e nunca me envergonhei disso. Acontece que estão acontecendo algumas coisas que eu preciso transmitir aqui para vocês com algo da minha experiência nesses 52 anos. Agora eu tenho aqui 230 mil, mais de 230 mil inscritos, e eu tenho responsabilidade com cada um de vocês e venho aqui trazer a minha experiência para elucidar alguns fatos que envolvem alguns veículos de comunicação da minha profissão. Neste sábado, eu estive acompanhando o noticiário na televisão a cabo, e o noticiário foi muito farto a respeito de novas denúncias do Intercept Brasil, que não por coincidência são trazidas à baila no fim de semana. No dia 9, domingo, o The Intercept Brasil veiculou, não apenas no seu site, mas também distribuindo em órgãos de comunicação clássicos da imprensa, do rádio e da televisão, a notícia de que o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, tinha mantido contato com os procuradores da Lava Jato para orientar o seu comportamento na condução da Operação Lava Jato. Desde o começo eu adverti que são vazamentos criminosos, não há como invadir telefones celulares, não apenas da Lava Jato e do ministro da Justiça, mas de várias autoridades, como Abel Gomes, desembargador no Rio, Gabriela Arte, substituta do Sérgio Moro na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e muitos outros. Eu quero logo chamar a atenção porque eu chamo de síndrome do fim de semana. No fim de semana, as redações estão normalmente sendo tocadas, desde sempre, desde o tempo em que eu trabalhava em noticiário, na redação, por metade da força-tarefa, né? Metade das equipes, porque sábado e domingo são dias de plantão. É uma raridade encontrar uma notícia boa e aparece uma denúncia dessa, então há uma natural excitação nas redações. É preciso ter cuidado para ver se não são denúncias vazias. Qual é o crime do Sérgio Moro conversar com os procuradores? Há uma discussão sobre isso. Eu não quero entrar nessa discussão porque eu não sou jurista, não sou especialista, mas neste sábado 30, aliás, sábado 29, né? Para domingo 30, né? Foi bastante veiculado nos jornais denúncias que me deixaram meio espantados. Qual é o crime de Moro? Alguns procuradores atribuídos à Lava Jato, como se fossem a Lava Jato inteira, o criticarem por ter aceitado o Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Qual é o crime de Bolsonaro, desculpe. Qual é o crime de Sérgio Moro? Procuradores da Lava Jato desconfiarem do delator Léo Pinheiro, da OAS. Ainda tenho dificuldade de entender isso. E essa dificuldade tem sido esclarecida por gente muito séria que eu respeito, como a juíza Denise Frossard, que condenou os bicheiros no Rio em 1993 e que eu entrevistei, está essa semana no meu blog. O meu amigo Zé Paulinho Cavalcante escreveu um artigo esclarecedor no Globo de domingo, como também o doutor Modesto Carvalhosa. Espero que vocês que detestam a imprensa e chamam de Globo lixo, né, tenham a oportunidade de ler os dois, os artigos são muito esclarecedores, e eu tenho cada vez mais a convicção de que há uma denúncia imensa de algo muito pequeno, que pode ter ocorrido ou não, porque os vazamentos não foram, as mensagens vazadas ainda não tiveram garantia de autenticidade. Nesse sábado a coisa ficou mais complicada porque há erros de edição absurdos.
Glenn Greenwald atribuiu uma nova troca de mensagens ao procurador Ângelo Vilela e depois disse que seria Ângelo Augusto Costa. Apagou e pôs uma mensagem nova, um tweet novo, dizendo que era Ângelo Augusto Costa. A interlocutora dele, segundo o Glenn Greenwald, seria Monique Schecker. Ele atribuiu a essa procuradora lotação na Procuradoria em Osasco. E a própria Monique Schecker disse que nunca trabalhou em Osasco. Quem tem lotação em Osasco, segundo o site O Antagonista, que fez uma boa checagem dos erros de Glenn Greenwald neste fim de semana, é justamente Ângelo Vilela, segundo o Greenwald, retratado por erro de edição. O que é erro de edição? Talvez fosse bom ele explicar, já que ele vive dando explicações na Câmara, no Senado. Então. Bom, Ângelo Vilela, você sabe disso, eu sei, acompanho esse noticiário desde o começo, foi preso pela Operação Greenfield do Ministério Público Federal em Brasília, porque é acusado de vender informações privilegiadas à JBS. É erro de edição ou seria uma manipulação para misturar as coisas, né? Bom, a respeito disso, eu queria citar 3 tweets muito precisos de Mário Sabino, que tem menos tempo de jornalismo do que eu. Tem 35 anos, eu tenho 52. E que, como eu, dirigiu redações. Eu dirigi a redação do Jornal do Brasil, a editoria política do Estadão, a página de opinião do Estadão. Então, nós temos alguma experiência para transmitir a vocês, porque nessa ocasião o Greenwald fez declarações e explicações bastante equivocadas sobre a prática do jornalismo. Eu já deixei, inclusive, um artigo que está no meu blog, com muita leitura até agora, graças a Deus, em que eu explico que jornalismo de verdade, bom jornalismo, tem o outro lado. Tem checagem e o outro lado. Por exemplo, vou publicar uma declaração do Monique Schecker. Liga para ela. Pergunta se ela fez essa declaração. Pergunta se ela escreveu essa mensagem. O próprio Ângelo Vilela está preso, está solto, não sei. Liga e pergunta. Pergunta para o advogado dele. Não foi o caso. O Glenn Greenwald achou mais simples apagar uma mensagem e depois substituir o Ângelo, que ele disse que não era aquele Ângelo, era outro Ângelo, por simplesmente Ângelo. Isso levou o Mário Sabino, do Antagonista, a produzir esses 3 tweets que eu gostaria de citar para vocês. Sobre a naturalidade com que jornais e revistas publicam alegremente material de origem criminosa e claramente manipulado, eles serão punidos pelos seus próprios leitores. Isso é da maior importância porque, ao contrário do Glenn Greenwald, que tem financiamento que ninguém sabe vem de onde, os jornais são financiados por publicidade e assinaturas e vendem em bancas. Ou seja, os leitores e os anunciantes podem puni-los e até levá-los à falência. E o Mário Sabino volta a dizer o seguinte: com 35 anos de jornalismo, boa parte deles no comando de uma grande redação, no caso dele a revista Veja, posso garantir que quando os jornalistas precisam dar muitas explicações sobre uma reportagem cheia de equívocos, é porque a reportagem é uma porcaria, uma lambança e até mesmo uma fraude. As palavras são duras, mas é difícil responder a elas. Eu quero lembrar que isso vale também para a administração pública, para empresários que se dirigem publicamente. Sempre que tem que dar justificativa e explicação demais, alguma coisa está errada. Ele está certo nisso. E mais, o cúmplice de hackers está arrastando a imprensa brasileira para o lixo. Uma pena. Porque a verdade é essa. O Intercept Brasil não é punido. Ele tem um financiador que ninguém sabe quem é, usa material ninguém sabe como, e não tem por que se explicar a ninguém. Os jornais, emissoras de rádio e de televisão que reproduzem o que eles dizem e as interpretações que Glenn Greenwald fazem, respondem aos seus leitores, ouvintes e telespectadores, sim, e aos seus anunciantes também. Como velho observador e acompanhante, e comentarista do noticiário, eu quero chamar algumas coisas interessantes à sua baila, à sua vista. Por exemplo, essa história, há uma mensagem
que o Intercept Brasil reproduz com a data de outubro de 2019. Bom, não houve ainda outubro de 2019, né? Então, foi explicado que na verdade era 2018, foi mantida a data e mudaram o ano para 2020. É muito estranho. De qualquer maneira, não é a primeira vez que isso acontece em material de defesa do Lula. Lembram-se dos recibos de aluguel do apartamento do lado da casa do Lula, pagos, teoricamente, ao Bunlai, o pecuarista, entre aspas, Bunlai, tinha data de 30 de fevereiro e 31 de novembro. Ou seja, no mínimo, há uma coincidência de dificuldade em reproduzir uma data, né? A manchete da Folha deste domingo diz: Lava Jato via com discreto empreiteiro que acusou Lula. E a linha fina, Léo Pinheiro, do OAS, só ganhou confiança de procuradores ao mudar a versão. E daí? A pergunta é, e aí? Pois bem, em outubro de 2018, a manchete da Folha era uma reportagem de Patrícia Campos Melo dizendo: empresários lançam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Com contratos de 12 milhões de reais, prática viola a lei por ser doação não declarada. Nós já sabemos, depois disso nada aconteceu e Bolsonaro foi eleito, diplomado e empossado. Em relação à questão do Ângelo, que não é Ângelo, e da Monique, que não é Monique, só para deixar claro, quero dizer aqui uma nota que a Monique Schecker passou para o antagonista, dizendo o seguinte: sobre a parte em que The Intercept diz que escrevi, desde que eu estava no Paraná em 2008, ele, Sérgio Moro, já atuava assim. Alguns colegas do MPF do Paraná diziam que gostavam da proatividade dele, que inclusive dependiam disso. Esclareço que, conforme pode ser obtido publicamente dos meus assentos funcionais, durante praticamente todo o ano de 2008, eu trabalhei como procuradora de contas do Ministério Público junto ao TCE do Rio de Janeiro, cargo que assumi em 2006. Nunca tinha ouvido falar do ex-juiz Sérgio Moro, muito menos tive contato com alguém do MPF do Paraná. Tomei posse no MPF em dezembro de 2008, com lotação numa cidade do interior do Paraná. Da posse seguiu-se logo o curso de ingresso vitaliciamente em Brasília e o recesso judicial, e só fui conhecer alguém do MPF do Paraná que já tinha trabalhado com o ex-juiz Sérgio Moro, ou menção a esse nome tempos depois. Não reconheço os registros remetidos pelo The Intercept como menção à minha pessoa, mas posso assegurar que possui dados errados e alterações de conteúdo pelos motivos expostos acima. O Greenwald disse que jornalistas cometem erro. Claro, jornalistas são seres humanos, cometem erro. Só que é o seguinte: como é que o jornal evita que o erro do jornalista se transforme no erro da publicação e que a leve ao descrédito e daí à falência? Antes de tudo, dá o contraditório, dá o oposto. E nós sabemos que a denúncia do Intercept tem um lado só, não tem contraditório. Então tem mais dificuldade de se explicar quando erra. O fato é que os jornalistas erram e corrigem, e esses erros não têm nenhuma interferência na reputação das pessoas, porque são corrigidos a tempo. E não são corrigidos com apagar e colocar numa edição virtual, não. Em processos, em cartórios, em coisas muito mais sérias. Portanto, eu venho aqui para esclarecer de uma vez que eu acho essa exploração de uma história que só tem denúncias vazias, uma tentativa de manipulação política, e lamento que tenha visto muito dessa manipulação sem a devida correção em grandes meios de comunicação no Brasil. Como jornalista, peço-lhe desculpas por isso também, e fico por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. Chama o pessoal lá para a Gazeta às 5. Gravar tudo de novo.